Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Yasmin, estou aqui pelo seu Cardio News. Hoje nós vamos conversar com o Halsted. Quem nos acompanha já conhece o Halsted, ele é nosso parceiro, já fizemos algumas lives aqui. Ele é cardiologista e ecocardiografista pelo Instituto Dante Pazanese. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o Trial Lodoco 2. Foi um trabalho publicado agora no Congresso Europeu de Cardiologia e bastante importante. Tudo bem, Halsted? Seja bem-vindo. Tudo bem, um prazer estar aqui novamente conversando com vocês. E nós vamos discutir bastante trials desse Congresso Europeu que trouxe muitas novidades. Pois é. Então, o Lodoco 2 já teve o 1, saiu lá em 2013, porém foi um trabalho bem menor, um N não tão expressivo, um estudo aberto, mas que avaliou a colchicina no cenário de doença coronariana crônica, né, a DAC estável. O 1 já mostrou um resultado positivo, um resultado benéfico da colchicina nesse cenário. E o 2 foi feito agora para reafirmar, para confirmar, né? Foi um trabalho randomizado, duplo cego, um N bem maior, mais de 5.500 pacientes. Teve um run-in, então foi dado a colchicina prévia um mês antes para avaliar os efeitos adversos. E aí foi feita a randomização. Avaliou a colchicina meio miligrama dia versus o placebo e teve como desfecho primário aí, né, o endpoint primário, um desfecho composto de morte cardiovascular, infarto espontâneo, né, não periprocedimento, AVC e revascularização guiada por isquemia. E aí, o que é que o senhor acha, Halsted? Fala um pouco aí desse trabalho. Então, muito importante, assim. Bom estar conversando com vocês aqui, pessoal. E é interessante a gente fazer o background dele. Porque, assim, o Lodoco 1, que foi publicado em 2013, ele já tinha mostrado um benefício em relação ao acompanhamento de doença cardiovascular crônica. E é importante essa investigação, que até hoje a gente acompanha com COMPASS e outros trials. Por quê? Porque o risco residual dos pacientes coronarianos ele ainda é muito alto. A gente não pode confundir o que o Lodoco do 1 e o 2 quiseram fazer, que é a avaliação dos pacientes crônicos, tanto que mais de 60% dos pacientes do Lodoco 2 tinham mais de 2 anos do evento isquêmico prévio, em relação ao que o trial COCOT e o COPS, que foi um trial menor, quiseram fazer, que foi na doença aguda, tanto que o COCOT trial, a randomização foi com 13,5 dias do evento isquêmico inicial. Aqui a gente está falando de um paciente mais tardio. Uma coisa importante desse trial é que ele foi 10 vezes maior que o primeiro, né? O primeiro gerou uma hipótese com 500 pacientes, aqui nós estamos falando de 5.000 pacientes no acompanhamento relativamente mais longo. E foi interessante que esse trial realmente, uma das coisas benéficas de talvez um dos vieses da randomização foi esse run-in, que a gente teve isso com o Paradigm, não podemos esquecer que o próprio Sacubitril teve esse run-in para ver se o paciente ele poderia usar isso, já que a gente sabe que com a colchicina os efeitos colaterais lá dos trials prévios mostrava ali varia entre 7% e 15%. Então, nesse run-in foram excluídos 9% dos pacientes e depois 3% em cada braço ainda teve essa não utilização da colchicina. Importante que todos os trials mostraram, tanto no componente de fase aguda, COCOT e COPS, quanto em fase mais tardia, que foi o Lodoco 1 e o 2, foi que os eventos isquêmicos todos foram diminuídos. E esse trial ele foi interessante que ele mostrou muito em relação a coisas prévias. A gente sabe que, assim, a colchicina, ela tem grande parte do seu componente de atuação na doença coronária, que é a base desse estudo, é o seu efeito anti-inflamatório, que é o efeito que a gente já tinha visto lá no Cantos com canakinumab, bloqueador da interleucina 1, que nós sabemos que existe uma redução da interleucina 1 e da interleucina 6 com a utilização da colchicina. Mas uma preocupação, ele trouxe a segurança da redução dos eventos isquêmicos, mas uma preocupação que a gente teve nos últimos trials foi o aumento de
eventos infecciosos. E foi interessante que o Colcott tinha mostrado o aumento das pneumonias, que não foi evidenciado aqui. Então, a parte infecciosa não ocorreu aqui. Talvez pelo evento, pela utilização do run-in, né? Aquela seleção dos pacientes que poderiam utilizar ou não. E interessante, quando você vai olhar o benefício, que lá no Colgate foi de 23% em evento isquêmico, aqui foi um pouco maior, 31%. Uma coisa interessante é que na utilização, os pacientes que utilizaram essa dose pequena de 0,5 miligrama não tiveram tanto efeitos colaterais que a gente costuma ver da colchicina, né? Eventos gastrointestinais, que são coisas que fazem o paciente realmente parar a utilização dessas medicações. E a colchicina, então, ela ganhou seu espaço. Foi muito interessante, o próprio autor, quando foi falar em relação à colchicina, falou que ela é uma droga que eles chamam de game changer, né? Que muda o jogo. E realmente, eu acho que ela atualmente adquiriu seu espaço no componente agudo e no componente crônico. E interessante, uma preocupação muito grande que a gente tem desde as estatinas é a miopatia. E a gente sabe que existe uma interação entre a colchicina e as estatinas. E não houve, nesse estudo, existia a parte de análise de segurança, que envolvia, além disso, mais coisas, que não houve um aumento das miopatias em relação à utilização dessas duas medicações. Então, foi uma droga que reduziu eventos isquêmicos na proporção de 31% e não aumentou o número de eventos colaterais. Lembrando que foi uma droga que teve esse run-in aí, que acabou selecionando cerca de 9% dos pacientes que foram eliminados pela não tolerabilidade da colchicina. Sim, e mais de grande parte, na verdade, do N estava usando a estatina, né? E ainda assim não houve essa questão da interação. Perfeito. E em relação à questão de o aumento da mortalidade no grupo que estava usando a colchicina, porque houve foi o número maior de pessoas, mas sem um P significativo. Algo também que já tinha acontecido lá no Colcott, no cenário agudo. Então, será que vai ser uma medicação que vai entrar no nosso hall de medicações de prevenção secundária da DAC crônica, mesmo com essa questão, essa dúvida aí do aumento da mortalidade? Então, a questão que na verdade nem foi tanto o Colcott que trouxe isso, foi o Coops que mostrou que houve morte não cardíaca e mortalidade por todas as causas, ela não se mostrou aqui estatisticamente significativo. Foi interessante que a mortalidade por todas as causas, ela foi 0,7 a mortalidade cardiovascular não cardíaca foi 0,7 no grupo da colchicina e 0,5 no grupo sem colchicina. Porém, como nem se falou aqui, não houve a significância estatística. Foi um alerta que, durante a apresentação, houve essa alerta. O Copes, que foi quem mais evidenciou isso, lembrando que no próprio Copes houve redução de evento isquêmico. A gente estava falando do evento agudo, que foi o Copes e Colcott. Houve redução do evento isquêmico, tanto que no final de 400 dias, o trial era para 1 ano, mas no acompanhamento final de 400 dias, houve redução muito significativa de evento isquêmico, só que ele trouxe essa alerta que o próprio Lodoco não mostrou, mas também deixou devido àquela ligeiro aumento, porém sem significância estatística. Então, eu acho que é um trial que ele tem aplicabilidade externa total, principalmente por se tratar de uma droga que é muito barata e a gente tinha muito medo dela em relação aos efeitos colaterais. Os trials não mostraram isso, esses efeitos colaterais, no acompanhamento relativamente longo e abre um alerta para essa mortalidade, principalmente não cardíaca, que a gente não sabe o caso, já que se suspeitava que fosse um evento de infecção pulmonar, que também não ocorreu aqui no Lodoco 2. Então, a gente ainda fica com essa anteninha aberta, qual que seria a possível causa, se relacionados a possíveis infecções, já que essa é uma droga que ela acaba atuando no mecanismo de função leucocitária e pelos macrófagos, pelos microtúbulos. Então, a gente é um alerta, porém que de modo algum diminui o benefício que ela teve. Ótimo.
Acho que é isso, conseguimos abordar aí todo o trabalho muito importante que vai mudar a nossa prática clínica, né? Então, vamos até os próximos trabalhos aí para que a gente vai discutir que saíram aí na ESC 2020. Muito obrigada, chefe. Até mais.